Olá, bem-vindos ao canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro para esse nosso segundo encontro na série Voz do Claustro, Liberdade e Fé. Olá, eu sou a irmã Martina, aqui da Abadia Beneditina de Santa Walburga, na Alemanha, e esse é o segundo encontro da nossa série Liberdade e Fé, sobre valores da vida consagrada, que a gente pode também viver na nossa vida no mundo. O tema que eu escolhi para hoje é algo extremamente mal entendido e, no entanto, essencial para a nossa vida espiritual. Nós, de cristãos e também de judeus e muçulmanos, que cremos num mesmo Deus, num Deus que não é uma coisa, uma ideia, uma energia, mas sim uma pessoa. Ora, se Deus é uma pessoa, é possível que a gente se encontre com Ele, é possível que a gente tenha com Deus uma relação pessoal. Deus, Ele mesmo, busca essa relação constantemente. Ele não só nos criou, como nos acompanha com a sua graça, com o seu amor, e se encarnou por nós, nos ensinou, curou e chegou a morrer por nós, a derramar o seu sangue por nós, como um convite a esse encontro. Deus, no entanto, nos faz livres e nós podemos a vida inteira ter a ingratidão de rejeitar esse encontro. Ter o orgulho de pensar que a gente pode viver sem Deus, Ele respeita a nossa liberdade. Portanto, é necessário do nosso lado, da nossa parte, que a gente busque a Deus. E esse é o nosso tema de hoje, um tema que os primeiros monges lá no Egito e na Palestina dos séculos III e IV designavam com a expressão latina fuga mundi. A tradução para o português é obviamente fácil, fuga do mundo, mas há aqui um conceito teológico muito mais profundo e abrangente por trás dessa expressão. Que fuga é essa? Que mundo é esse que os monges deixavam? E por quê? Para quê? Que sentido faz isso? Talvez nos ajude a entender essa expressão, esse conceito, a pensar em duas pessoas que se amam com um amor verdadeiro, com um amor profundo. Pode ser um casal, pode ser uma mãe e o seu filho, pode ser, enfim, um grupo de amigos, por exemplo. Essas pessoas que se amam buscam encontrar-se, buscam estar frequentemente umas com as outras. E para que esse encontro seja possível, é necessário que elas tenham uma certa tranquilidade, um certo sossego. A gente não consegue se encontrar com uma pessoa amada no meio da turbulência e do barulho. É preciso também que elas tenham tempo. Essas coisas a gente não apressa, a gente não força, a gente não consegue contabilizar. E por último, é preciso também uma certa privacidade, uma certa intimidade. As pessoas que se amam precisam estar sozinhas umas com as outras. Essa mesma situação a gente pode aplicar à vida espiritual, à vida religiosa. Também para que a gente se encontre com Deus é preciso sossego, é preciso tempo e é preciso intimidade ou solidão. São Bento dizia que é por isso, para buscar a Deus, que os monges justamente se retiram do mundo e passam a viver então uma vida mais solitária. São Bento enfatiza que essa é a única razão para se entrar no mosteiro, essa busca de Deus. Todas as outras razões, por melhores que elas sejam, não são suficientes. A gente poderia aqui fazer uma série de críticas, e as pessoas fazem muitas vezes com muita razão. Será que é preciso então a gente entrar no mosteiro para buscar a Deus? A gente não pode encontrar a Deus fora do mosteiro? E essa vida monástica não é um escapismo, não é um medo de viver no mundo? Por outro lado, não é uma indiferença com o que acontece ao nosso redor. E pior ainda, não é uma falta de amor ao próximo. Como é que a gente pode ser cristão e viver isolado e viver numa clausura? A gente que vive no mosteiro muitas vezes encontra pessoas que vêm visitar a gente e que depois de um tempo comentam muito espantadas: nossa, vocês são pessoas normais! Olha, vocês riem, brincam, são pessoas livres, participam, sabem o que está acontecendo na política, na sociedade. E a gente ri muito com essas pessoas. E, no entanto, é preciso naturalmente uma série de medidas para que justamente essa vida monástica permaneça saudável, permaneça uma vida justamente que não é uma vida de solidão e de escapismo. Geralmente quando uma candidata chega aqui e diz que está pensando em entrar no mosteiro, e geralmente essa pessoa está cheia de entusiasmo, né, pelas coisas religiosas, a primeira coisa que a gente diz é: volta para o mundo, volta para a sua vida, volta para o seu trabalho, para os seus estudos, para o seu namorado, para a sua família, e deixa o tempo passar.
se isso realmente é um chamado de Deus e não outras coisas, outros motivos, isso permanece no seu coração. E com o tempo você vai então discernindo isso. Eu particularmente precisei de 15 anos para entrar no mosteiro. Desde a primeira vez que eu vim aqui até a minha entrada, foram 15 anos de uma vida muito bem vivida, ativa, cheia das coisas mais normais do mundo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vocação. Deus chama a cada um do seu modo. O Papa Bento dizia sempre que existem tantos caminhos para se chegar a Deus quanto existem pessoas. E, por outro lado, é claro que a vida no mosteiro não é a única vida que faz a gente se encontrar a Deus. E mesmo dentro do mosteiro, o Papa Francisco insiste sempre, se a gente não tomar cuidado, a gente pode continuar vivendo o mundanismo. Aqui também pode haver ciúme, inveja, busca de riqueza, de poder, essas coisas todas. A vida monástica é apenas uma vocação, um caminho, um tipo de caminho que Deus, pela sua própria vontade, dá para a gente ou chama a gente. Mesmo, no entanto, em todos os outros caminhos, em todas as outras vocações, é necessário também essa fuga mundi. É necessário que a gente encontre tempo, sossego, tranquilidade e uma certa solidão para que a gente realmente se encontre com Deus, para que a gente realmente busque a Deus. A fuga, portanto, nessa expressão latina antiga, quer dizer um deixar de lado voluntariamente e livremente. Imundo significa aqui aquilo que é meramente humano, aquilo que não é visto com os olhos de Deus, por melhor que seja. É como a passagem do Evangelho na qual Jesus diz a São Pedro: os seus pensamentos são pensamentos meramente de homem, os meus pensamentos são pensamentos de Deus. É preciso que a gente, de alguma forma, sobrepasse, ultrapasse esses pensamentos meramente humanos para que a gente, então, possa realmente se abrir a esse encontro com Deus. Por outro lado, é curioso a gente perceber que quando a gente defende muito essa mentalidade muito humana e muito do mundo, a gente percebe que existe dentro da gente um medo muito grande de se enfrentar, de encarar a vida. Há muitas vezes muito mais no mundo um escapismo do que dentro do mosteiro. Hoje em dia a gente tem praticamente pavor de até falar sobre coisas como doença, sofrimento, morte. São temas dos quais a gente procura geralmente escapar. Essas coisas dão medo a gente, apavoram a gente, e a gente às vezes vive a vida inteira meio fugindo, meio escapando, meio se distraindo para não ter que pensar nessas coisas. E isso é, na verdade, um escapismo. A gente tem também muito medo de se encontrar consigo mesmo. Isso é natural, faz parte da natureza humana. E mais medo ainda, às vezes, de se encontrar com Deus. Se Deus é luz, nessa luz a gente vê muito melhor as nossas sujeiras, as nossas imperfeições. Enquanto está tudo escuro, a gente não vê essas coisas, mas quando a gente se encontra com a luz, a gente se dá conta, então, de quantas coisas a gente poderia mudar na vida, de quantas coisas a gente poderia ter feito melhor e a gente poderia fazer melhor. E isso, é claro, dá na gente um certo medo. No entanto, se a gente não toma esse passo, não tem essa coragem de tomar tempo, tranquilidade e ter uma certa solidão para se encontrar conosco mesmo, a gente passa a vida inteira numa espécie de vida reduzida, vamos dizer assim. A gente nunca amadurece, nunca é realmente uma personalidade madura. Há muita gente também que, com coragem, com honestidade, enfrenta a sua vida, os problemas, as dificuldades, as perplexidades da vida, mas sem Deus. São gente honesta, são gente boa, são gente íntegra, que realmente tem a coragem de dar esse passo. No entanto, a consequência disso é geralmente um sentimento muito grande de quase desespero. Porque a gente repara que a gente sozinho não consegue lidar com todas as coisas da vida. A vida se torna pesada demais. Por mais que a gente tenha boas intenções, por mais que a gente se esforce, às vezes nosso esforço é tremendo, as coisas sempre acabam dando não exatamente como a gente esperava, sempre há decepções, sempre há frustrações. O Papa João Paulo II dizia, portanto,
com relação a isso, que só em Deus a gente consegue realmente não só suportar a vida, mas entender a vida. A expressão dele é: o homem só entende, só conhece a si mesmo em Deus. É Deus que revela o homem ao homem. Quando a gente então se encontra a si mesmo em Deus, a gente consegue, nessa luz de Deus, ver a realidade muito mais profunda da vida, do mundo, de nós mesmos, da nossa vocação, do nosso caminho e dos outros. Por outro lado, a partir do momento imediatamente, quando a gente se abre a Deus, quando a gente tem a coragem de dar esse passo, seja onde for, seja como for, de se abrir a Deus, a gente vê imediatamente que em Deus só há amor, misericórdia, paz, compreensão. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tem ele mesmo que tomar a decisão de se levantar lá de onde ele estava, no meio dos porcos, com a sua fome, e de voltar para casa. Isso é algo que ele tem que fazer na sua liberdade. Mas quando o pai vê ele chegando no caminho, o pai não põe o dedo em riste e chama a atenção do filho e pede conta de todo o que ele gastou do seu dinheiro e faz um sermão, então, para dizer ao filho tudo o que ele fez de errado. O que o pai faz? Abre os braços e vai ao encontro do filho. Isso é uma das coisas mais bonitas dos evangelhos, obviamente. Essa imensa caridade, esse imenso amor de Deus por nós. O que o filho recebe do pai não é crítica, não é bronca, mas uma sandália nova para os pés, um anel novo para as mãos, um banquete e uma alegria imensa. É só quando a gente faz essa experiência de se encontrar com Deus que a gente se livra do medo, que a gente se livra da indiferença, que a gente se livra, inclusive, da alienação, que é uma coisa que a gente pode viver muito facilmente no meio desse mundo de hoje, cheio de distrações e de barulho. Muitas vezes a nossa vida é um constante buscar distrações e coisas que ocupem o nosso tempo para que a gente justamente consiga evitar de pensar no que é a nossa vida, enfim, nos sofrimentos dos outros, nas pessoas que a gente encontra pela rua. Quantas e quantas vezes a nossa vida é justamente isso. E para esse encontro com Deus, a gente não precisa, como muita gente pensa, de métodos de concentração, que às vezes fazem só a gente rodar em torno de si mesmo. Nem a gente precisa de coisas esquisitas, estranhas, que às vezes nada mais são do que orgulho, pôr a gente em primeiro lugar. A gente precisa só do que o filho pródigo precisou, levantar e correr, ou se ele foi andando devagar, a gente não sabe, cada um tem o seu jeito, na direção do Pai. É preciso só amor. Mais nada, amor verdadeiro, sincero, não sentimentalismo, mas amor, caridade, amor de Deus e amor do próximo e amor, bom amor de nós mesmos. Isso é justamente o que nós cristãos chamamos de oração, esse encontro de amor com Deus. Os grandes místicos, que eram pessoas que tinham essa intimidade com Deus e que eram pessoas de extremo bom senso, extremo realismo, sempre diziam que é no amor, só no amor, que a gente entende finalmente o mistério da vida, do mundo, da nossa própria personalidade e dos outros. Fora do amor a gente analisa e analisa e analisa, mas nunca entende. O amor é que abre a chave do nosso entendimento da vida dos outros. E o amor nada mais é do que Deus, Ele mesmo. Deus é o amor. Nós estamos agora no ano de São José. O Papa Francisco proclamou esse ano santo a partir de dezembro, com um documento tão bonito, tão magnífico sobre São José, vale a pena ler. E vamos pensar em São José. São José talvez seja um dos melhores exemplos para a gente dessa fuga mundi. Um homem, um trabalhador, um realista, um homem que certamente conheceu de perto a pobreza, a situação política difícil do seu tempo, um homem como todos os homens normais que vivia sua vida no mundo e, no entanto, conhecido por nós como o homem do silêncio. Esse silêncio de São José mostra justamente essa sua disponibilidade de fugir, por assim dizer, daquilo que é meramente humano, meramente superficial e se abrir àquilo que Deus pedia dele, que Deus falava a ele, e assim descobrir a sua vocação, a vocação da sua vida e ser para a gente tão fundamental no processo da nossa própria salvação. Vamos pedir a intercessão de São José,
Que Ele nos ajude a, seja onde for, ou no mosteiro, ou na vida mais ativa no meio do mundo, que a gente saiba ter pelo menos momentos dessa boa fuga mundi, de deixar de lado o que é superficial, o que nos afasta de Deus, o que apenas nos distrai, para ter a coragem de encarar, de olhar de frente em Deus, com Deus, a realidade da nossa vida, a realidade do mundo, a realidade dos outros e viver assim muito mais plenamente como pessoas maduras, como pessoas que realmente vão até o fundo das suas vocações. Deus nos abençoe a todos, muito obrigado pelo encontro e até o nosso próximo encontro. Um abraço grande.